Olá, ciência! Ops, errei, vamos lá de novo. Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro ou no cotidiano dos mineiros. Hoje eu converso com o influencer, produtor de conteúdo, Lucas Anandrés, idealizador do canal Olá, Ciência. Bem-vindo, Lucas, ao Sem Protocolo. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Sidney, pelo convite. Obrigado a toda a equipe que está aí participando também. Sempre bom conversar, a oportunidade de falar, não só para os mineiros, mas para todo o Brasil, né? Afinal, o programa chega para todo mundo. Chega no mundo todo, né? Na verdade. Certeza. Ô, Lucas, essa brincadeirinha que eu fiz no início, confundindo aqui o nome do programa, a abertura do programa com o Olá Ciência, isso ajuda a engajar? Vamos começar falando como que funciona aí esse mundo da criação de conteúdo para redes sociais, para o YouTube. Eu acho que ajuda, assim, é um quebra-gelo, né? O humor é fundamental, assim? Eu acho que tem que ter... Fundamental é uma palavra muito forte. Eu acho que você tem que ter a sua identidade. Um carisma, ou então um humor pode até ser engraçado, ou então alguma coisa que atrai o público, né? Então, logo no início, sim, faz muito sentido, porque você está pegando públicos que são diferentes, né? Pessoas que às vezes não estão seguindo, que às vezes não te conhecem. Precisa chamar atenção, Você precisa chamar atenção. Então, qualquer coisa de humor ou algum gancho importante acaba sendo interessante, sim, com certeza. A proposta do canal, que é tratar de assuntos ligados à ciência de um jeito mais acessível, o que te levou a fazer um canal sobre isso? O próprio nome Olá Ciência, né, ele tem um pouco umas pistas do porquê disso, né? Na verdade, o Olá é meio que para introduzir as pessoas para a ciência. Quando eu construí a ideia do Olá Ciência, que foi mais ou menos em 2013, que eu tive a primeira vez que eu falei, eu quero fazer alguma coisa desse tipo, eu queria muito divulgar o que eu estava estudando na faculdade, na Universidade de Biomedicina, inclusive estudei na UFMG, né? E eu via muita desinformação, muita coisa sendo divulgada errado, principalmente sobre o que eu estudava, mas também sobre outros assuntos da ciência como um todo, desde a biologia até a química, que não são as minhas áreas principais, né? Então, diante dessas situações, eu tive a oportunidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa do governo federal que, se não me engano, foi de 2010 até 2014, 2015, e nesse programa eu tive a oportunidade de ir para a Austrália. Lá, o que eu vi foi uma institucionalização da divulgação científica. O que é isso? As universidades, elas tinham departamentos de comunicação dedicados a divulgar o que os pesquisadores estavam fazendo. E aqui é um gargalo danado isso, ainda né? A gente está falando de 2025, né? Então ainda estamos aí engatinhando nessa área. Se desenvolveu muito, mas imagine, em 2014, 2013, não tinha isso. Então, quando eu vi que existia uma pessoa, igual a gente estava falando de engajamento aqui agora, existia uma pessoa que não era cientista, ela era ou jornalista, comunicadora, da área de comunicação, para divulgar o que os cientistas estavam fazendo, eu achei aquilo diferente. Então eu falei, peraí, eu consigo combater desinformação, eu consigo resolver essa minha vontade de ensinar e ainda aprender com o que eu estou fazendo. Foram os 3 fatores ali que fizeram eu querer criar alguma coisa. E aí você falou 2013... 2013 foi a primeira ideia. Mas o canal é 2015? Por quê? 2013 eu comecei a escrever. Eu tinha um blog, chamava A Ficha Caiu Austrália, que contava um pouco da minha experiência no exterior. Mas dentro desse blog eu trazia textos sobre as matérias que eu estava estudando. Então eu lembro de um texto que eu escrevi sobre uma doença chamada leucemia mieloide crônica. É um tipo de câncer. E alguns pacientes de câncer vieram comentar. Eu nunca esperava isso, porque eu falava para minha família. O blog era uma forma de eu comunicar com a minha família. Porque não tinha WhatsApp naquela época igual... notícia da Austrália para a família. Contando o que acontecia. Então toda semana eu sentava, escrevia um texto e dava os relatos. Então, eventualmente eu contava o que eu aprendia também. Mas nesse dia eu escrevi um texto sobre leucemia. Vieram, acho que 2 pacientes, mas um deles me marcou. Falou, poxa, Lucas, eu estava falando sobre um tipo de tratamento que estava em desenvolvimento para esse tipo de câncer. E aí o cara falou, poxa, Lucas, eu acho que você me deu esperança. Tem muito tempo que eu não recebo uma notícia boa. E eu falei, cara, tem um poder aí. Eu comuniquei isso para os meus amigos na época. Falei com 2 australianos especificamente que eu lembro. Eu sempre falo isso quando eu vou em podcast. Como que esse jantar que eu tive com esses 2 amigos mudou a forma como eu faço. Eles falaram, Lucas, você tem uma capacidade de falar, de ensinar. Você tem que fazer isso em público, entendeu? Isso que você está fazendo aqui com a gente. Então conta mais. Foi quando eu tive a ideia, de fato, de levar isso em vídeo, não só em texto. Quando que você começou a enxergar o YouTube como uma alternativa de trabalho mesmo? Certo. Eu acho que eu sempre tive essa vontade de trabalhar formalmente com divulgação científica. Então eu sempre tentei. Mas quando eu vi que poderia dar certo, foi mais ou menos ali em 2020, quando a gente entrou em pandemia. E
começou de fato a entrar um dinheiro. Porque, veja bem, de 2015 a 2019 foi basicamente um hobby. Eu, igual eu escrevi no blog, toda semana eu sentava, vários fins de semana trabalhando, para no final do ano dar dinheiro para comprar uma pizza e um refrigerante, que era o que a gente brincava, né? Sacava ali 500, R$1.000 no máximo em um ano de trabalho. Então não tinha como, né? Aí, quando foi na pandemia, eu já trabalhava no mercado, então eu trabalhei numa startup mineira lá no BH Tech, não sei se todo mundo vai conhecer. É uma... Lá na Pampulha, né? Isso mesmo. É um prédio em que se concentram várias startups, né, de base tecnológica. Então foi quando eu tive acesso ao mercado de trabalho junto com outras pessoas, fazendo prevenção de epidemias de dengue. Eu trabalhava com isso em uma empresa mineira. E veio a pandemia, poxa, estamos falando de epidemia, de vírus, eu trabalho com isso, eu trabalho com modelagem, com dizer para as prefeituras onde que ia explodir a próxima epidemia de dengue. Vamos usar a mesma metodologia que eu já sei para eu avaliar quando será ou como será a próxima epidemia de coronavírus. Então, quando veio a pandemia para o Brasil, eu tinha todos os materiais técnicos para conseguir falar sobre isso e tranquilizar as pessoas. Então, quando que eu vi que ia profissionalizar? Quando de fato eu comecei a trabalhar com isso e ver o crescimento do meu trabalho de fato sendo reconhecido e também gerando retorno financeiro. Então a pandemia para mim foi um divisor de águas, porque eu percebi que dava para conseguir viver disso no final de 2020, mais ou menos. E aí você virou uma referência nessa divulgação científica, o Atli Yamarino, né? Uhum. Esse divisor de águas foi... Quando que o canal, de repente, lá, os vídeos davam 500 visualizações para passar a ter milhões de visualizações, a virada de chave, você lembra qual vídeo foi? Lembro. Foi um vídeo que eu expliquei como... o título dele era Como se proteger da Covid. Eu vou te explicar uma coisa assim. Por quê? Eu sempre fui muito técnico na minha comunicação, desde 2015, né? Então eu explicava tecnicamente. E o que eu não percebia, apesar de o tempo todo falarem pra gente, era com quem eu estou falando. Eu entendia com quem eu queria conversar com as pessoas, mas eu ainda tinha uma linguagem muito técnica. E em junho, mais ou menos, de 2020, eu tentei, já que estava começando a dar algumas visualizações, eu tentei uma agência de marketing para eles me assessorarem, para eles conseguirem fechar parceria, publicidade, isso é muito normal no mercado hoje. E eles falaram para mim, olha, primeiro você tem que ter visualização, você não está falando com o público. E aquilo bateu muito forte. Peraí, eu sempre achei que eu estivesse falando com o público, mas não estou. O que eu posso fazer diferente? Então, naquele mês de junho, eu comecei a conversar com todos os divulgadores científicos que eu consegui, colegas de trabalho, profissão, pessoas não são da área, pedindo feedback mesmo, o que vocês fazem que está dando certo, o que vocês acham que eu posso melhorar. E eu fui absorvendo o melhor de cada um. Mas eu acho que a principal virada de chave foi quando, ao invés de falar o que está acontecendo, eu vou mudar para eu vou te ajudar. Porque existia um hiato aí no governo federal de que não estavam passando todas as informações e eu via esse espaço. Então, ao invés de te explicar o que o coronavírus causa, eu vou te ajudar a se proteger do coronavírus. E virou uma conversa, deixou de ser um vídeo técnico. E qual vídeo que você fez assim, agora foi? Teve um específico que é por que eu não lavo as compras do supermercado por causa de Covid. E assim, na época muita gente lavava, né? Então acho que também foi um choque explicando que o vírus não se transmite. A principal informação era o vírus não se transmite por superfície, por contato aqui, por ter a mão no nariz. Ele não dura muito tempo na superfície. É pelo ar. E a OMS, ela tava com... tinha pouco tempo que tinham essa informação tão clara assim. Então, quando eu fiz esse vídeo, eu acho que ele trouxe para as pessoas algo novo. E assim, o vídeo viralizou mais de 1 milhão de novo. E aí eu percebi, estamos ajudando as pessoas. Então vamos fazer uma série, vamos colocar como se proteger no clube, como se proteger na praia, como se proteger no Uber. Na volta às aulas, nem na escola. Exatamente. Né? Então eu fiz de tudo, como se proteger no Enem. Assim, foi um sucesso estrondoso, tanto que o canal saiu de 40 mil inscritos que eu tinha na época para mais de 800 mil em um ano. E no início de 2021 a gente bateu 1 milhão, o primeiro milhão de inscritos, né? Foi quando o caixa aí a gente teve que profissionalizar, virou uma empresa porque não tinha como, o faturamento começou a superar até mesmo os limites do MEI, que é o microempreendedor individual, né? E o faturamento eu tive que começar a profissionalizar, porque estava entrando um dinheiro, não sabia o que fazer ainda, comecei a contratar as primeiras pessoas e tal, e foi ali que realmente começou. Tudo sozinho. Eu,
o Guilherme, que é meu sócio, e a Hipácia, que é minha esposa, que também é minha sócia. Desde sempre fomos nós três, com algumas coisas pontuais, assim, que a gente contratava alguém para fazer. Tipo um editor eventual, não era um funcionário, né? Agora tem uma equipe. Agora tem uma equipe. Hoje somos 10 pessoas crescendo, porque hoje não somos só um canal, né? A gente tem vários outros produtos, serviços, e também temos mais de um canal. As pessoas não sabem, mas o Olá Ciência deixou de ser Olá Ciência. Hoje se chama Prisma 360, porque é uma empresa que a gente fundou aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, para abraçar essas iniciativas de educação, divulgação científica. Hoje a gente está com 2 canais principais e um canal pequeno, que é um canal de cortes, mas o canal Olá Ciência é o principal, o maior. Temos o Zoomundo, que é um canal feito por 2 biólogos de São Paulo, que eles falam de animais, evolução humana. E por que eu quis trazer isso? Além de diversificar o meu risco, porque tudo dependia da minha imagem, eu coloco mais 2 pessoas, então nós estamos diversificando. É muito bom você conversar com quem está fazendo a mesma coisa. Porque eu me sentia sozinho, entendeu? Não tinha tanta gente fazendo isso, então isso era fator de risco para a saúde mental, entendeu? Ô Lucas, e na hora de escolher um tema, uma pauta, como que você faz? Como é que é essa triagem? Você consulta alguém? É tudo você mesmo? Você vê o que deu certo, por exemplo, para repetir um sucesso de um vídeo? É possível prever isso? Olha ali o Analytics, como é que foi? Não é possível prever. Primeira coisa, assim, eu estava até conversando com isso. A gente sempre conversa sobre isso, né? Ontem mesmo eu estava falando sobre isso. O quanto que o tema, a escolha da ideia, é um processo quase tão importante quanto a execução da ideia. A maioria das pessoas fala para você que a ideia importa pouco, o que importa mais é a execução. Só que no caso de vídeo e rede social, a ideia ela é muito mais importante, talvez mais de 70% do resultado, do que a execução. Você pode fazer um vídeo ruim com uma ideia muito boa e ele vai performar excelente. Mas se você tiver uma equipe, um trabalho excelente em cima de uma ideia ruim, ele não performa. Então a ideia ela é muito mais importante. A capa e o título são talvez 50%, 60% do resultado. Como que a gente escolhe? A gente faz todo ano uma reunião para definir 52 temas. E à medida que o ano vai passando, são 52 semanas no ano, né? Certo. À medida que o ano vai passando, vão entrando temas temas principais. Se eu te falar assim, exemplo, como dormir melhor. Esse é um bom tema, porque muita gente dorme mal, mais de 70% dos brasileiros têm insônia hoje. Se eu te falasse assim, eu vou te ensinar a dormir melhor, é legal? Mas ainda está faltando o tempero. Então seria diferente, por exemplo, o segredo ignorado que está fazendo pessoas dormirem melhor. É uma ideia, é a mesma ideia, só que embalado de um jeito diferente. Como se você que dorme bem, até você que está dormindo bem, quer saber qual que é o segredo. Claro, um negócio, todo mundo quer dormir melhor. Né? Você não pega só a dor. Estava conversando com a minha esposa ontem sobre isso. A gente estava querendo fazer um vídeo antigo que a gente fez sobre lúpus. Lúpus é uma doença autoimune. Poucas pessoas, ela é a doença autoimune mais comum, provavelmente a mais conhecida também, mas não é todo mundo que tem, assim, vou dizer estatísticas aqui sem ter certeza, mas com certeza menos de 5% da população tem. Então, como é que eu vou atingir os outros 95%? Para mim esse tema é muito interessante, mas para as outras pessoas não é. Como que eu atinjo as outras 95% das pessoas que não estão afim de ouvir isso? Então, Como evitar o lúpus? Não, como evitar Porque o lúpus... não tem como evitar o lúpus. Não, tudo bem, é uma boa ideia, mas a execução vai ser difícil. Porque quem não tem lúpus ou não faz ideia que tem, não vai assistir, porque ela não está preocupada com isso. Então, a gente pensa assim, como a doença autoimune que está atacando X pessoas e não conta qual é, entendeu? Por quê? Será que eu tenho? E aí na thumbnail, na capa, coloca assim, muitos não sabem que tem, que é uma verdade. Então você capturou até aquele que não tem a doença, que não faz ideia que tem, ou então até mesmo, deixa eu ver que doença é essa. Tanto que quando a gente tem o público recorrente e o público novo, né? O público recorrente, ele continua assistindo. O público novo, quando se revela que doença começa a sair do vídeo. Então, lógico, vai pegar uma pessoa, 10%, por exemplo, das pessoas vão continuar assistindo, mas eu capturei essa pessoa ali por 1, 2 minutos para poder levar algumas informações para ela. Eu acho que para conquistar mais pessoas, você tem que usar uma regra que a gente tem, que a gente chama de ABC. Abrangente, ou seja, o tema ele tem que atingir muitas pessoas.
Se um tema é muito específico, exemplo, calistenia, é um tipo de exercício físico. Se eu escolher falar sobre calistenia, eu tenho que ter a ciência de que ele não vai performar para milhões de usuários. É só quem está interessado naquilo. Então, quanto mais abrangente, maior vai ser o volume de conversões ali. Buscável, que é o B, ou seja, abrangente, significa que pega muita gente. Buscável é que alguém já pensou nisso alguma vez na vida. E compartilhável, que é o C. Então, compartilhável é aquela informação foi tão relevante, tão importante na minha vida que eu vou compartilhar. Ou ela foi tão legal, tão positiva, ou mesmo é uma... Aqui em política se fala muito nisso, né? É muito polarizada, deu tanta raiva, gerou alguma emoção. Engaja também. Engaja, então vou compartilhar. Então, se você unir abrangente, buscável e compartilhável, você tem o que a gente chama de fórmula do vídeo viral. Eu acho que vale para tudo isso quando você estiver fazendo. Isso significa que eu não devo falar sobre calistenia, por exemplo? Não. Porque vão ter as pessoas que vão se engajar naquele tema e, às vezes, para a minha estratégia, é interessante eu ter aquela pessoa comigo. Seja, por exemplo, para eu vender um treinamento de calistenia para quem está procurando. Então, não precisa do vídeo sobre isso ser abrangente. Mas, por exemplo, se você colocar lá como fazer exercício físico sem aparelhos usando seu próprio corpo. É a calistenia. Exatamente. Aí pode ser que tenha um chamariz ali. Perfeito. Não é? Você conseguiu captar a ideia da embalagem. A temática central é a calistenia, né? Que é fazer exercício com o peso do próprio corpo. Mas a embalagem é diferente. Por que a desinformação dá tanto engajamento, gera tanto clique? Essa é uma excelente pergunta. Eu ainda me pergunto, porque teoricamente não deveria. Só que a desinformação, ela conquista, porque ela vai na emoção, né? Se você está desinformando, se você não está preocupado com as evidências, você pode falar qualquer coisa. E, normalmente, as pessoas que desinformam falam as coisas que as pessoas querem ouvir. Só que se você for um pouquinho mais a fundo, você vai percebendo que não faz sentido. Por exemplo, tem uma coisa que está viralizando agora, né? O pessoal começando a reparar que aquele papo de que, olha, ninguém quer que você saiba, mas eu vou te contar. Estão falando que determinada vacina, aquilo... Peraí. Os thumbnails estão todos assim agora, né? Se ninguém quer que você saiba, por que você sabe? A forma como se comunica, né, ela vai na emoção da pessoa. Então, normalmente, se pega a pessoa que já está com problema. Desinformação e autismo, por exemplo, pega muito pais de pessoas autistas porque sabem do sofrimento dos pais, da complicação que é lidar com a criança autista. Até uma crueldade, então. E né? ele traz uma solução mágica, por exemplo, um tipo de medicamento, alguma coisa, sendo que o autismo hoje não tem um tratamento, não é nem considerado uma doença, né? É um tipo de transtorno mental que não existe um caminho médico validado pela ciência para se tratar isso. Então, ele traz uma solução que não existe. Como é que você vê o papel das Big Techs nisso? Olha, complicado o papel da Big Tech, porque como que a Big Tech vai dizer o que é a desinformação e o que não é? Essa que é a grande discussão hoje em dia. Eu vejo que a Big Tech ela tem muitas ferramentas para poder identificar a desinformação, que seriam, por exemplo, a denúncia da própria comunidade. Eu acho que a comunidade ela tem que começar a se munir de informação para que ela consiga denunciar. E a Big Tech ela poderia ter mecanismos, por exemplo, de checadores. A gente sabe que existem hoje empresas de fact-checking, né? Que fazem esse trabalho. Então, ela poderia ter a empresa de fact-checking dela interna, com mecanismos muito claros e transparentes, para poder checar se aquela informação é verdadeira, através de denúncia. Não é que, por exemplo, você está fazendo o seu programa aqui, vem um cara lá do nada e te denuncia, porque às vezes você trouxe já derruba automaticamente. Não né? é isso. Não pode ser assim, porque senão você está tirando o direito da pessoa se expressar. Mas poderiam ter uma comunidade feita por fact-checkers, né? Com método transparente para poder dizer se aquilo é verdadeiro ou não. Mas ainda assim a gente não resolve o problema 100%. Porque enquanto está sendo feito fact-checking, a informação está circulando. É enxugar gelo, né? Sim. Então eu acho que, acima de tudo, eu acho que o papel das Big Techs ele é validar quem fala corretamente. Impulsionar quem fala corretamente e inibir aquelas pessoas que normalmente estão envolvidas com o problema. Isso já é feito... E a gente tem visto o contrário, né? Infelizmente, porque o algoritmo funciona com aquilo que dá mais visualização. E a quantidade de desinformação, às vezes, é muito sutil. Às vezes, é uma desinformação que a pessoa traz um artigo, ela apresenta o ponto dela através de um estudo, mas o estudo é fraco. O estudo não está dizendo exatamente o que ela está falando. Eu acho que a rede social, ela tem a Big Tech, né, que é a dona da rede social, ela tem esse papel
de informar quando o conteúdo tem um risco de ser desinformação. Eu acho que ela tem obrigação de fazer um fact-checking através de uma agência própria, transparente. E eu acho que ela tem que informar para a comunidade quem são aqueles criadores ou informadores credenciados com uma confiabilidade mais alta. Poderia ter um nível, poderia ter um indicador de confiabilidade, por exemplo, atrelado a cada conta, que fosse aumentando ou diminuindo de acordo com as polêmicas ou problemas que a conta se envolve. Eu acho que isso seria uma solução, entendeu? Ô Lucas, e voltando para o Olá Ciência, você está feliz com a vida de produtor de conteúdo, de influenciador? Se arrependeu de ter deixado a biomedicina de lado? Como é que tá? Tá dando dinheiro? Vamos falar agora dessa questão de negócios. Como é que tá? É possível viver de produção de conteúdo? Olha, eu estou muito feliz. Eu acho que eu nunca estive tão realizado profissionalmente como eu estou hoje. E eu estou realizando vários sonhos assim, profissionais. Porque eu sou filho de uma professora do estado de Minas Gerais, inclusive, aposentada, de Geografia e História. Filho de um contador aqui também, mineiro e tudo. E os meus pais sempre tiveram essa divergência, né? Minha mãe queria que eu fizesse um concurso público e meu pai queria que eu empreendesse. Então eu vivi nesse meio, nessa dicotomia. Então eu absorvi um pouco das duas coisas. Eu gosto de ter um modelo seguro. Eu gosto de segurança, que seria, por exemplo, o concurso público forneceria, né? Mas eu gosto também do risco. Então eu estou vivendo uma situação em que eu crio uma empresa segura ao mesmo tempo que ela assume o risco. E eu acho que criação de conteúdo é isso, porque você está o tempo todo tendo que inovar. Imagine uma empresa que vende leite, tá? Ela tem um produto, a caixinha de leite ali. Todo dia você vai aumentar o investimento e vai produzir mais leite, você vai levar esse leite para o mercado e vai vender. Então é previsível, é lógico que existem seus riscos, né? Mas você sabe como que vai ser o leite. Se eu coloco mais dinheiro para produzir mais leite, é esperado que eu venda mais leite, né? Quando eu coloco mais dinheiro, mais investimento para produzir um vídeo, eu não tenho garantia de que ele vai vender. Nenhuma de retorno, né? Exatamente. E isso me excita muito, me deixa com mais vontade de fazer. Porque me deixa ligado o tempo todo nas notícias. Eu preciso saber o que o público está pensando. Eu junto a minha equipe, meu prazer maior fazendo o que eu faço é juntar as pessoas e construir isso aqui em Belo Horizonte. Eu brinco que já me chamaram para ir para São Paulo 1 milhão de vezes, para levar a produtora toda para lá, porque é onde hoje o hub está, né, de parceiros, de marcas, que é uma grande fonte de faturamento. Então, tranquilamente dá para viver com isso, mas eu quero fazer aqui. Porque eu quero valorizar Minas Gerais. Eu quero que as pessoas entendam que Minas Gerais é um polo de desenvolvimento tecnológico, é um polo de pessoas boas, né? Assim, a quantidade de mineiros que são destaque internacional é absurda. Não é só o nosso café, o leite e os nossos produtos, entendeu? Inclusive tem o Café Olá Ciência, hein? Tem o Café Olá Ciência. Inclusive estamos vendendo. A nossa edição limitada está acabando, tá? São menos de 100 unidades restantes. A gente começou a vender o primeiro lote quando a gente fez 10 anos. Agora está saindo o último lote. Então o pessoal, inclusive, se quiser comprar o nosso café lá, é só mandar uma mensagem para mim no Instagram que a gente manda. Essa coisa de diversificar também faz parte? Curso, camisa, café? Faz sim. Eu acho que traz um pouco de mineiridade o café. Eu quis comemorar os 10 anos, até para não comemorar com bebida alcoólica, eu lancei o café, né, uma edição especial. Mas é isso, é você diversificar. Por quê? Se eu fizer só vídeo, primeiro que uma hora as ideias elas vão ficando mais difíceis. Não é que elas acabam. É que eu vou dependendo de cada vez mais temas quentes. Então, vai se criando uma pressão e vai se tendo mais atrito, mais dificuldade de ter ideias. Mas dá para requentar também ou você evita requentar? Dá sim. Dá, né? Mas tem que esperar pelo menos um ano, um ano e meio, assim, para que um tema ele fique frio de novo e eu devolva ele com outra perspectiva. Tem vídeos que eu já fiz 5 vezes o mesmo tema, com novidades científicas ou com coisas novas que cientistas descobriram. Hoje, o clique é melhor do que as publis? Como é que fica aí para você esse equilíbrio? Hoje, a principal fonte de receita é a publicidade. Eu diria que eu tenho que ver os números, mas na casa de 60%, 70% é publicidade. Então, são marcas que apoiam o trabalho. Outros 20% é o clique, então a gente chama de AdSense, né? O que vem do YouTube e das outras redes sociais, uma pequena monetização pela visualização. Então aí a gente já falou de 60 mais 20, 80% do faturamento, e os outros 20 são essa diluição de outros produtos. Eu tenho os meus cursos, que o grande alavanca de crescimento hoje são os cursos, né? Então a gente está vendo, porque depende muito de mim,
depende mais da minha venda e não do mercado, sabe? É a minha comunicação para o meu público. Então ali tem uma alavanca de crescimento. E tem esses outros produtos menores, por exemplo, café. Eu não fiz o café para ganhar dinheiro, eu fiz para comemorar de fato. Mas ele entra um faturamento pequeno ali. E hoje, se eu fosse criar um canal no YouTube, que dica que você me daria? Que dica? Primeiro, depende muito, né, do tema. Mas eu acho que a principal dica, construa um planejamento de 52 semanas antes de você começar. Tenha 52 ideias, independente do tema. Para ver se é viável? Não para ver se é viável. Além de ver, acho que sim, para ver se é viável, mas a viabilidade não está atrelada ao tema. Para ver se você vai conseguir ter 52 ideias. Porque no momento que você tiver 52 ideias, uma por semana, você não precisa perder tempo naqueles momentos em que você não está criativo. Então, toda semana você vai saber o que vai ser feito e vai incluindo os temas quentes que surgirem enquanto você vai fazendo o seu trabalho. Porque se você não conseguiu gerar nem 52 ideias, é porque aquele produto ou aquela forma de comunicar não está legal. Não é para você. Você vai desistir no meio do caminho, entendeu? Porque é difícil. Então é planejar. Eu acho que o planejamento de 52 semanas ele é primordial para começar, para acabar com esse a gente chama de burnout criativo, né? Que você chegou na segunda-feira, dia de filmar, e nem imaginou o tema. É a página em branco do escritor, né? O drama da página em branco de não ter ideia para colocar ali. Imagina se o escritor, em todas as páginas de um livro, ele já tivesse a primeira frase escrita. Só continuar. É muito mais difícil escrever a primeira do que continuar o resto. Até do ponto de vista da neurociência é assim também. É muito mais difícil você dar seu primeiro passo para você buscar alguma coisa do que você continuar no caminho. Ô Lucas, tinha assunto aqui para mais 10 programas, com certeza. Mas temos que terminar. Muito obrigado pela presença aqui. Não, que isso. Foi um prazer conversar com você. Aí. Obrigado vocês aí pela oportunidade. Foi um prazer conversar também. Eu acho que é sempre bom comunicar com as pessoas, com o público, né, de uma forma diferente, outra mídia, e estou à disposição aí. Quem quiser me seguir, é só entrar nas minhas redes sociais, procurar Olá Ciência, tanto no Instagram quanto no YouTube, e o nosso site também. Se quiser acessar os nossos cursos também, você vai encontrar. É só procurar os cursos em todas as redes sociais, você encontra. Obrigado, Lucas. Obrigado. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube ou no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Érica Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio de Jean Miranda e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.